Alô, meu amigo da Paiquerê, amigo que está sintonizado na 91,7, um abraço, bom dia. Bom dia a você que já está através do YouTube com som e imagem, acompanhando o nosso Paiquerê Rádio Opinião especial deste sábado. Lembrando que através do 33252555 ou do WhatsApp 999941110, alguma dúvida está à disposição. Se bem que hoje, como está aqui do meu lado, nós temos assuntos realmente macro para Londrina e evidente que num setor que uma hora é muito pouco para a gente tocar em todos os temas que a gente tem. Não é isso, Lino? Tudo bem? Verdade, JB, bom dia a todos. E olha, a CMTU é uma companhia complexa porque ela assume realmente a responsabilidade por diversos serviços que afetam diariamente a vida do cidadão. E a gente vai falar um pouco sobre isso. É verdade. E eu não me canso de dizer para os mais antigos, né? É de serviços públicos, quer dizer, tudo que é serviço, imagine, está lá. Marcelo Cortez, muito obrigado, Marcelo. Ele está aqui conosco, se dispôs a conversar conosco uma série de assuntos aí pendentes que a gente, claro, gostaria de ter tempo para conversar e vamos ter então neste sábado essa oportunidade. Obrigado, Marcelo. Bom dia, Jota. Bom dia, Lino. Bom dia aos dia. ouvintes. Mais uma vez aqui, né, Jota? A gente está sempre à disposição da população, de vocês. E o que a gente quer é a nossa cidade melhor, né? Então, através dessas discussões, desses apontamentos, sempre é importante também para a gente poder discutir nossa cidade, a gente poder sempre avançar, melhorar. E quem sabe, né, cada vez mais nossa cidade seja uma cidade organizada, uma cidade que de fato, a gente tem orgulho. E tudo que faz e tem muitos problemas, não é, Marcelo? Exatamente. Muitos problemas tem Londrina. Sim, no não é? poder público é assim, né, Jota? A gente não pode se furtar das responsabilidades, né? Por mais que você faça, a cidade é dinâmica, você conserta aqui, quebra ali, enfim, o que não pode é ter dissolução de continuidade. Nós temos que ter continuidade, seja na prestação de serviço, seja nas obras, seja em todos os setores da cidade, para que a gente possa avançar. E avançar, às vezes, não é no tempo que as pessoas querem, mas o importante é que a gente entenda que a cidade está avançando, a cidade precisa avançar e ela tem que ter essa continuidade aí, e é isso que a gente pretende. Tá certo. Bom, o principal motivo que nos levou até a convidar o Marcelo e ele aceitou de vir conversar é exatamente o que está acontecendo em Londrina, e esse é um problema que tem preocupado muitos londrinenses. A gente vê nos nossos programas a participação do ouvinte, que é o problema da coleta seletiva, que vem lá de quanto tempo vem a coleta, melhorou, tomando um rumo, a possibilidade de alguma mudança e de repente a coisa está parada. Então, Marcelo, acho que vamos começar como é que está hoje, para a gente com tempo tranquilo falar sobre a coleta seletiva. Bom, Jota, a gente tem observado a coleta seletiva. Primeiro, a gente tem que rememorar que o trabalho que eles fazem é um trabalho maravilhoso, né? A cidade precisa desse trabalho e a gente vendo a necessidade das cooperativas e a dificuldade delas em alguns momentos, a gente está tentando propor um modelo diferente, né? Nós entendemos que a cooperativa, o grande negócio dela é a separação e a venda daquilo que de fato eles separam e tem valor, né? E nós sentimos uma certa dificuldade das cooperativas em relação a buscar esse material e levar até as cooperativas, né? Nós temos uma cooperativa que às vezes é organizada, outra não consegue ter essa organização, enfim. Mas nós temos que saber que é um grande trabalho. Então, nós estávamos pensando em modificar o modelo no sentido de somente a coleta ser terceirizada. Assim como a coleta domiciliar hoje nós gostaríamos que a coleta coletiva fosse também. Para quê? Para que as pessoas de fato sentissem que o trabalho tem continuidade. Hoje a gente tem tido, infelizmente, muitos informais catando lixo hoje. E o que acontece? Tem uma consequência isso. O informal hoje pega, deixar bem claro que ninguém é contra também o trabalhador, a pessoa que quer trabalhar, ao contrário, gente. Só que nós temos que ter uma organização. Muitas vezes esse informal pega e aquilo que ele não quer, ele acaba descartando em qualquer lugar.
E isso acaba acarretando no resserviço. Nós temos que ir lá no fundo de vale, nós temos que ir num local público, até mesmo numa rua isolada, eles acabam descartando esse lixo. E a CMTU, o poder público, acaba tendo que ir lá buscar esse lixo e acaba criando uma cidade mais suja, uma cidade mais não organizada e um retrabalho e um custo para a sociedade. Então, nosso pensamento inicial era a gente tentar terceirizar e fazer com uma coleta domiciliar. Nós trocamos a empresa de coleta domiciliar, para vocês terem uma ideia, e nós não tivemos nenhum problema. O serviço continua andando certinho. Você pode reparar na sua casa, Lino, o horário é sempre o mesmo horário, sempre a mesma batida. Enfim, as pessoas acostumam levar o lixo. Infelizmente, na seletiva, a gente tem visto que algumas vezes, por dificuldade de logística das cooperativas, às vezes não tem aquele horário regrado, às vezes passa no começo do dia, às vezes passa no final do dia, e isso está causando alguns problemas. Bom, o que nós pensamos? Duas coisas. Primeiro, reforçar o trabalho do cooperado. Nós queríamos incrementar alguns benefícios aos cooperados, tais como, hoje nós pagamos 80% do valor do INSS, nós queríamos pagar 100% do INSS. Por que isso? Porque o cidadão tem a certeza que se caso aconteça alguma coisa com ele, ele vai estar amparado. Assegurado. Ainda que às vezes, mas é um valor que o governo federal hoje dá a qualquer trabalhador. E ele vai estar, além disso, o recolhimento do INSS também vai dar a ele tempo de contribuição, até para uma aposentadoria lá na frente. Então, nós queríamos pagar isso integralmente, o INSS. Um outro avanço seria pagar pela insalubridade, seria pagamento sobre serviços ambientais. Bom, houve um desajuste entre a proposta e as próprias cooperativas também ficaram na incerteza. Na verdade, nós íamos fazer o quê? Esse valor que hoje eles gastam com o transporte, nós estaríamos incrementando para eles esse valor. Hoje, por exemplo, se a cooperativa tem que ter um caminhão e ela gasta com diesel, gasta com motorista, hoje ela não teria. Nós pagaríamos essa terceirizada. E eles teriam esse dinheiro como forma de um pagamento pelo pagamento dos serviços ambientais. Mas aí houve por parte até uma reunião entre nós, as cooperativas, a própria doutora Révia, que é a promotora do meio ambiente, é uma pessoa extremamente dedicada também à causa, a quem eu tenho muito respeito, admiro, porque de fato é uma pessoa que gosta do que faz. Logicamente que às vezes a gente tem pensamentos diferentes ou posicionamentos diferentes, mas isso não deixa de ter o respeito e principalmente os dois, tanto o Ministério Público como a Prefeitura e a CMTU, nós queremos o que é melhor. O que foi feito? Naquele momento houve a suspensão desse processo licitatório, nós ainda não fomos, eu não mudei a ideia, lógico, mas também a gente tem que ter esse diálogo, né? E o diálogo, ele está partindo do princípio que foi criado um grupo que está acompanhando. Nós fizemos um novo contrato com as cooperativas, que venceu o contrato 5 anos, fizemos um novo contrato, fizemos o reajuste do último ano em relação aos valores que eram pagos e também o reajuste em relação aos domicílios, né? Porque nós pagamos sob domicílios. E enquanto isso, nós estamos paralelamente, porque o serviço não deixa de ter continuidade, a discussão nesse grupo de trabalho para que a gente possa encontrar o melhor modelo. Eu não tenho problema nenhum, se tiver que mudar ou a gente encontrar um modelo melhor, sem problema nenhum. O que a gente quer, eu tenho certeza que a doutora Révia, o Ministério Público, quer que as coisas aconteçam. Só que a gente está vendo uma dificuldade das cooperativas. A gente queria, de repente, estar avançando, se organizando melhor, porque nós já tivemos um momento em que a nossa coleta seletiva ela alcançou um patamar muito bom. Às vezes eu falo, eu acho que são medidas, parece que poucas, mas, por exemplo, eu acho que o saco verde é uma coisa que ajuda a rememorar as pessoas. Você vai falar, o saco verde vai mudar? Não. Mas também não fica aquela sensação de que parece que não tem nada. Quando você vê um caminhão, às vezes em péssimas condições, pegando na frente da sua casa, às vezes a população também não se encoraja com aquilo, né? E a gente tem aquela relação da cooperativa com as famílias, né? Então a gente tem que tentar rememorar isso. O município em algum momento também se perdeu no sentido de não ter educação ambiental, que também é importantíssimo. São ações importantes.
Você tem que ter ações paralelas. Além de fazer a coleta, fazer a separação e a venda, você também tem que incentivar, você também tem que dizer, ó, como é que você separa o lixo? Às vezes as pessoas não têm conhecimento e separam erroneamente. Então, o que a gente quer é avançar nesse sentido. Então, está sendo feito o grupo de trabalho tranquilamente, e tão logo tem o resultado, a gente pode dar uma continuidade ao processo licitatório ou a gente até rever o modelo. Mas aqui é assim, nós não temos problema nenhum. O que nós queremos é resolver o problema. Seja de um jeito ou de outro, nós temos que resolver. E às vezes você tem que. Eu brinco que às vezes a CMTU é todo dia comprar uma briga. Porque se você quer se organizar, você às vezes tem que enfrentar uma situação que às vezes tira do comodismo da própria cidade, ter um comodismo de algumas coisas. A gente mexe com a vida direta das pessoas. Então, você vai implantar uma zona azul, você mexe, impacta ali naquele local. A questão das cooperativas, você mexe com o público. Então, só que assim, a gente tem que fazer as coisas com razão, com números, querendo sempre o melhor para a cidade. E é isso que eu me proponho a fazer. Marcelo, para a gente relembrar, atualmente o processo está parado em razão de uma decisão judicial? Isso, existe uma liminar que até nós prestamos as informações no processo, mas a gente também está muito, muito tranquilo em relação a isso. Até a gente não tem movimentado o processo porque a gente paralelamente tem conversado com o Ministério Público. O que nós queremos é chegar num modelo. Seja o modelo que for, se for um modelo híbrido, se for um modelo de terceirização geral, ou se as cooperativas fazerem, a gente vai ter que rever essa situação. Para vocês terem uma ideia, gente, nós temos um motorista de um caminhão, ele tem que estar habilitado para um caminhão, ele tem um sindicato que tem um valor a ser pago, e às vezes as cooperativas estão sendo objeto até de reclamatórias trabalhistas em relação a isso. E acabam inviabilizando a própria cooperativa. Então a gente tem que pensar no todo. Então o que a gente quer? Então, se de repente, se esse grupo chegar à conclusão, nós vamos manter com as cooperativas, nós vamos ter que mudar algumas condições, tais como o ano de caminhão, que o motorista seja registrado como como motorista e não como cooperado, enfim, algumas coisas nós vamos ter que acabar ajustando. Agora, Marcelo, uma coisa que me parece pegou é exatamente isso. Eu acho que seria importante colocarmos, por exemplo, o que representa o recolhimento em termos financeiros para as cooperativas e o que representa a venda do material, qual a percentagem? Bom, Porque as cooperativas reclamaram de tirar o recolhimento deles. sim. Bom, vamos lá. Nós pagamos hoje por domicílio. Nós não estaríamos tirando isso. Continuaria pagando os mesmos valores, só que a outro título. Então, se você não paga como recolhimento, eles deixariam de ter o custo e continuam recebendo. Aí você fala, mas você vai estar pagando? Não, não vou pagar o recolhimento, mas pagaria a outro título, por exemplo, pagamento por serviços ambientais. Então, nós manteríamos o valor hoje pago. E nós teríamos o acréscimo, o custo da coleta. Então, houve esse... Porque, por exemplo, assim, nós queremos o quê? Jota, eu quero que o informal queira vir para a cooperativa. Como é que eu atraio uma pessoa hoje para a cooperativa? Mostrando que a cooperativa dá certo. Mostrando para ele lá que ele tem garantias individuais. Então, por exemplo, se você for individual e você ficar doente, você fica sem trabalhar. Numa cooperativa, você pagando 100% do INSS, essa pessoa passa a ter uma garantia mínima de que se ela se adoecer, ela vai ter o benefício do governo federal. Além do que, vai estar contando para ela prazo para aposentadoria. Então, nós queríamos fazer o quê? Esse valor que hoje é pago para o recolhimento fosse passado através de benefícios ao cooperado. E também um pouco para a cooperativa na sua manutenção administrativa. Nós estaríamos colocando um técnico ambiental em cada cooperativa. Para quê? Para fazer um trabalho na área de cada cooperativa. Nós queríamos que fosse terceirizada uma grande reclamação, Jota, é que hoje é delimitado áreas para cada cooperativa. E tem cooperativa que fala assim, mas o lixo de tal lugar é um lixo um lixo melhor, de melhor qualidade, de melhor aproveitamento. Com a coleta geral, feita por uma empresa, cada dia ia ser levado numa cooperativa. Todos receberiam lixos de todas as regiões de Londrina. E acabaria essa questão de que uma tem um lixo melhor, a outra não tem um lixo. Então a gente queria até isso mexer. Mas tudo bem, se não der, nós vamos ter que fazer de outra forma. Não tem problema. Eu só quero dizer quais eram os motivos que nos levaram a isso. Era, primeiro, que todos recebessem um lixo de forma igual, que todos, que não parasse essa questão de atravessadores ali, por não ter um horário e uma sequência
Isso acaba fazendo com que entre informais e também que todos tivessem de forma uniforme o lixo nas suas cooperativas. A preocupação, Marcelo, uma das preocupações dos cooperados é de que esta terceirização da coleta poderia fazer com que o material que tem um valor melhor não chegasse até as cooperativas. Como a latinha de alumínio, por exemplo. Não, de forma alguma. Bom, primeiro que... Haveria esse risco? Não. Primeiro que uma empresa que vai fazer, ela não é recicladora. Todos os caminhões possuem GPS. Eles têm um itinerário que nós acompanhamos. A coleta domiciliar hoje, se você me perguntar, eu sei onde o caminhão passou e que horas que ele passou e qual o itinerário dele. Então, esses caminhões eles vão fazer um trajeto pré-determinado e já determinado em qual ele vai. Eu consigo saber se o caminhão saiu da rota ou não. Não é essa a preocupação, né? Nós não temos essa preocupação, até porque nós temos meios e mecanismos de controlar. Agora, e a preocupação, por exemplo, do Ministério Público, então, com isso que você falou? Qual a visão, o que estaria prejudicando? Porque com uma coleta profissional e coletando um número maior, profissionalizando de reciclagem, a cooperativa não ganharia mais? A nossa expectativa, Jota, é que com a coleta terceirizada aumentaria o volume a ser recolhido nas casas, né? Esse é um primeiro pensamento nosso. Sim. As cooperativas, de certa forma, elas se isentariam de eventuais problemas com o caminhão, porque hoje acontece o seguinte, quebra um caminhão de uma cooperativa, eles têm dificuldade, às vezes, de repor esse caminhão. Aí o caminhão não trabalha, não tem material. É um ciclo que acaba acontecendo. Tudo bem, o que a gente pode fazer, e a gente até pensado, é no sentido de, se entender que a cooperativa vai continuar fazendo, exigir delas caminhões como se exigiria da terceirizada. Caminhões melhores, um caminhão reserva, é um custo maior, e que talvez a gente tenha medo que as cooperativas não consigam fazer esse gerenciamento. Esse era o nosso medo, essa é a nossa preocupação, é com as próprias cooperativas. Agora, nós temos 7 cooperativas, e a realidade das 7 não são iguais, não são idênticas. Nós temos algumas que são muito bem organizadas, há outras que têm uma certa dificuldade. Então, a gente não pode tratar o problema no âmbito de você só ver 2. Eu tenho que tratar ela no modo geral. Então, nós temos uma cooperativa, não vou ficar falando o nome, ela é muito organizada, possui caminhões. Só que tem umas que, por exemplo, tem uma cooperativa agora que nós emprestamos o caminhão da CMTU, porque simplesmente eles não tinham lixo não tinham reciclado para fazer o sustento. Então é complicado. Existe uma outra lá que essa semana não podemos fazer o pagamento porque tem um bloqueio judicial. Quer dizer, como é que subsiste, né? Então a nossa preocupação é essa. Então a preocupação é essa. Nós estamos atrás agora de emendas parlamentares. Tem um deputado aqui de Londrina que se elegeu, que se comprometeu a gente construir os barracões, sair de aluguéis, aumentar o número de barracões, enfim. A gente tem tentado organizar, mas a gente tem essa discussão e as cooperativas defendem que elas continuem, que elas têm esse certo medo. E a gente tem que respeitar também. Agora, mostrando que aquilo que a gente quer é avançar, melhorar. Pois é, mas eu insisto, o Ministério Público argumentou, o que argumentou para essa posição, por exemplo, de não aceitar esse estudo e essa nova modalidade da CMTU? Primeiro que as cooperativas entendem que elas vão perder, né? Que esse valor que é pago hoje, elas estariam perdendo, que de certa forma depois foi demonstrado que não. Também, de certa forma, vai aumentar o custo do município. Vai. Mas para você se organizar e você ter as coisas funcionando, você tem que investir. Hoje o que eu pego de caminhão no fundo de vale e reciclo e fico retirando de sujeira, eu acho que a gente acaba ganhando. Você tem que sopesar essas questões. Então, tudo isso está sendo discutido no grupo e passado para as cooperativas. Houve um temor deles inicialmente, que a gente vai devagarzinho demonstrando, mostrando para eles. Também eles estão mostrando para nós também quais são as dificuldades, os gargalos que eles têm. Por exemplo, tem caminhões que não têm condição de estarem hoje aí circulando. Não só de informais, como até de próprias cooperativas. Então, como a gente vai fazer? Então, de repente, a gente vai estar investindo, enfim. É um trabalho que a gente está fazendo, primeiro, para que eles se sintam seguros.
A gente tem que deixar bem claro a importância do trabalho dos coletores, dessas cooperativas. É importantíssimo. Agora, nós também temos situações em que é um modelo que também nós temos que rever alguns modelos em algumas questões. Nós não podemos intervir lá na questão como eles se gerenciam. Mas há a questão de pessoas que ganham mais que o cooperado. Eu não quero que as pessoas não tem incentivo para estar em cooperativa. Às vezes eu pergunto para o informal, por que você saiu da cooperativa? Por que você vai para a cooperativa? Não, eu era da cooperativa. Não, porque lá... Enfim, eles não concordam, às vezes, com a forma que é gerenciado. E isso também acaba espantando. O que nós queremos é o quê? Uma cooperativa forte. Uma cooperativa forte é o cooperado bem. E o cooperado bem, as pessoas vão querer vir para as cooperativas. É isso que nós queremos. Ô Marcelo, mas por que ocorreu esta precarização das cooperativas e, consequentemente, um aumento de informais ou clandestinos pela cidade? Toda uma questão social também, né, Lino? Primeiro que virou um negócio, hoje o lixo é um negócio, né? Nós não podemos... Hoje você vai para a Europa, você vai para outros lugares, o lixo hoje ele deixou de ser um problema, hoje ele é até uma riqueza, né? Seja ele queimando, seja ele se transformando em pallets. Por exemplo, vocês terem uma ideia, essa bandeja do McDonald's, ela é feita de lixo domiciliar. Pra vocês terem uma ideia. O lixo domiciliar, que vira uns pallets que acaba virando aquela bandeja do McDonald's, para dar um exemplo para vocês. Então, nós temos que, em relação a isso, então ele tem hoje um valor agregado. E nós temos aqui pessoas que recebem esse reciclado também, e as cooperativas têm dificuldade. Lá no modelo inicial, eu me lembro, estava na CMTU nessa época, era para ter uma central, todos iriam na central, venderiam juntos, que daria um volume de negócio maior e um preço melhor. Aí, por algum momento, não está havendo essa sinergia entre as cooperativas, cada um está negociando da sua forma, enfim. Então, o que a gente quer? A gente quer que as cooperativas se fortaleçam. Mas um detalhe importante, Lino, a média nacional hoje é de 1%. Da reciclagem. Londrina, hoje, ela está de 5%, quase 6%. Você vai falar assim, é bom? É bom se comparado à média nacional. Sim, mas nós já chegamos a 11%, 12%. Lógico. E tudo que você deixa de ir lá para o aterro, lá para o Centro de Tratamento de Resíduos, para o CTR, É dinheiro. é ótimo para nós. E mais uma coisa, ô Marcelo, hoje nós estamos em Londrina, aliás, o prefeito até se assustou, foi sábado passado, né, quando foi no Vivi, né, que houve um mutirão, o trabalho, e ele se assustou que ele viu numa residência, num quintal lá, um monte de... Nós estávamos lá. Você estava lá? 10 caminhões. E quantos tem em Londrina? Eu conheço 10. Sim. Eu conheço 10, João Turquino, Maracanã, naquela região ali para baixo da Carlos João Strais ali. No próprio Vivi, na rua de cima, tem outro. Então nós estamos vivendo numa cidade em que está havendo a proliferação de lixo em quintal. Criador do mosquito da dengue e uma desgraça. Então, o Marcelo, a preocupação nossa é exatamente isso. Por que não? E aí, quando nós vimos, como você falou, é um grupo que está estudando. Eu vi o grupo. Eu pensei, puxa vida, um grupo para estudar isso, um grupo de estudiosos da matéria, não sei o quê. Mas aí entra, tudo bem, ação social, claro que tem que entrar, mas eu acho que aonde vai esse grupo chegar? Nós estamos esperando que eles apresentem um modelo para a gente poder confrontar e a decisão, nós vamos tomar a decisão que for a melhor, não tenha dúvida. O que a gente quer é que as coisas aconteçam. E às vezes, para acontecer, às vezes tem a discussão é importante. Eu nunca me furtei de discussão, de contrariedade, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é conversar e saber por que se faz isso. Porque às vezes a gente, na nossa cidade, Jota, você me perdoa, às vezes a gente tenta alguma coisa e quer se dar uma outra conotação. Gente, o que a gente tem que fazer é que, às vezes, algumas coisas a gente tem que mexer. E mexe num sistema, mexe numa forma de pensamento que você tem que mudar. Ninguém que descobriu a roda. A roda está aí, mas ela tem que andar. Né? Então, é isso que a gente busca. Busca o quê? Soluções. E as soluções, às vezes, passam por discussões. Não tem problema nenhum. Eu me disponho a discutir qualquer assunto. Agora, desde que embasado em razões que me convençam. Eu sempre brinco, né? Eu mudo de ideia toda hora. Eu não mudo as minhas convicções. As minhas convicções que meus pais me passaram, eu não mudo.
Agora, de ideia muda toda hora. Desde que seja melhor do que de repente a gente pensou, sem problema nenhum. Agora, tem que ser uma coisa melhor, né? Agora, o que o JB perguntou ainda, eu sinto que falta, por exemplo, o que o Ministério Público exige que a CMTU não conseguiu oferecer para as cooperativas? Porque a única coisa que, né, bem lembrado pelo Lino, a única coisa que nós demos até e recebemos, não, quer que aumente em 66% a arrecadação, Sim. o pagamento. Não, sim. Não, é que assim, é até uma impossibilidade. Primeiro que aquele contrato se findou. Isso é um novo contrato. Você não tem como fazer reajuste de contrato passado, né? Uhum. O que nós fizemos assim, estava defasado em relação ao número de domicílios. Pegamos com a Secretaria de Fazenda. Quantos domicílios tem em Londrina hoje? Tanto. E pegamos e aplicamos o índice do último ano. É isso que nós fizemos. Agora, para você também aplicar eventuais correções, também se faz necessário também que a gente também tenha os números para que a gente possa fazer o estudo. Então, o que nós fizemos? Nós reajustamos do último ano para cá e reajustamos os domicílios. Então, era um serviço que de repente estava sendo feito que hoje está sendo pago. Então, houve um incremento de receita. Lógico, pode ser que a cooperativa fale, mas isso aqui não é suficiente. Então, nós temos que trazer o quê? Traz a documentação, traz os números que a gente possa verificar também. Até porque há números que ficam em posse da cooperativa. Por exemplo, nós pagamos serviços contábeis e serviços de advogado. Então, de repente, precisaria que trouxesse o contrato do contador, o contrato do advogado, qual é o custo efetivo da parte administrativa, porque a gente quer o quê? Eles não podem também ter custo prestando serviço para o município, não pode ter um custo que não seja pago. Isso é fato. Todos têm que ter a sua contraprestação. Mas para isso a gente precisa também que as cooperativas nos demonstrem todo esse custo esse descabimento entre o que é pago e o que eles estão efetivamente recebendo. E também nos informarem de forma correta a venda também, né? O que se vende lá na ponta, até para que a gente possa fazer essa análise completa. Bom, e ainda eu fico na dúvida, mas o que o Ministério Público quer que a CMTU ainda não fez? A doutora Heve, eu falo doutora Heve, mas a instituição, Sim, claro. eles são contra a terceirização. Eles entendem que nós teríamos que, de repente, dar mais uma oportunidade às cooperativas e tal. Mas é contra por quê? É contra porque as cooperativas querem continuar fazendo. Eu falei, bom, gente, então vamos fazer o seguinte, mas só uma fazer. Aí eles também não aceitam que uma faça por essa razão. E nem seria absurdo também, uma né? tem interesse, né? Enfim. Então, assim, a questão é a terceirização. Mas, assim, isso é a oportunidade também da gente demonstrar aquilo que a gente vê no dia a dia para que eles também tenham conhecimento, né? E se a terceirização vai beneficiar, por outro lado, as cooperativas, não é? E outra coisa, o que a gente está vendo, que acho que o Ministério Público e esse grupo também, não sei, não está pensando, porque a nossa preocupação, eu acho que é a mesma de vocês. Claro, não é prejudicar o informal também, Não, de arrumar forma uma alguma. maneira dele estar presente, mas acabar com esse negócio de Londrina virar um número de depósitos de lixos aí, um negócio absurdo, que nós não podemos ter. E outra coisa, as pessoas, muitos, não têm tranquilidade de pôr o reciclado para fora, porque vai lá o informal, retira o que quiser, joga o resto lá. Então tem muita gente hoje, não, eu vou pôr no lixo normal que o lixeiro leva. Então eu acho que eles não estão vendo isso, né, Marcelo? Por exemplo, assim, os condomínios reclamam muito, porque o condomínio, ele diariamente, ele tem uma quantidade muito grande, né? Dependendo do condomínio, quantos apartamentos tem, produz um separadinho, lixo, né? tudo separadinho. E se deixar de passar um dia, 2 dias, o condomínio não aguenta. E também há reclamações de pessoas que deixam na rua, como você bem disse, quando não é ainda uma pessoa que mexe, passa um ambulante, passa um pedestre lá, e às vezes o cara pega e separa o que ele quer, o resto ele joga. Então isso acaba enfeiando, sujando. Aí isso aí vai para onde? Vai pro bueiro, fica na rua. Aí nós temos que lá varrer, nós temos que lá desentupir burreiro. Então, essa questão que acaba causando dá outras consequências. É isso que a gente quer evitar. Essa semana, Jota, nós limpamos Chequiná, limpamos o Morro do Carrapato, que é uma briga. Essas casas no Vivi, a Vivi está com grande índice. Nessa rua da casa... Mas aí o que vocês fizeram? Você pegaram o caminhão e levaram todo aquele lixo reciclado? A gente separa.
A gente lá na hora já separa. Então, o que é reciclado nós pegamos num caminhão e o que é lixo vai. Quer dizer, é Infelizmente. tudo misturado. Não, tudo misturado. Não tem, não Meu tem. A Deus gente do consegue céu. fazer uma pré-seleção ali para que, por exemplo, madeira. Esses dias nós estamos com lá no próprio Vivi, um pouquinho para baixo, tem pneu jogado lá. Então, se tem uma ideia, pneu é o principal foco. Então é complicado. A gente agora está com um problema ali no final da Leste-Oeste, onde tem aquela. A gente até fala com a favelinha da Caixa Econômica ali, né? Sim. Enfim, nós limpamos lá 3 meses. Se você Avenida Cruzeiro do Sul? Isso. Não, aquilo ali é um Nós depósito de lixo. Então, nós limpamos a céu há 3 aberto. meses. Aí nós vamos voltar essa semana lá. Então você acaba ficando refém dessas Limpando o situações, gelo. né? Enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Nós pegamos em Londrina, nós pontuamos 243 pontos de descarte. Hoje nós estamos com menos de 80. Mas longe de ser comemorado. Claro. Porque nós temos ainda locais que são emblemáticos. As pessoas... Eu sempre falo, você contrata você está com um pequeno lixo lá na sua casa, você não quer desfazer dele, não quer levar no PEV, você contrata um carroceiro. Nada contra o carroceiro, por favor. Estou dando um exemplo. O que o carroceiro vai fazer? Ele vai jogar 50 metros da sua casa. Claro. Você está transferindo da frente da sua casa para o entorno. Mas nada impede que o mosquito da dengue, que nasça lá, que prolifere lá, possa vir também na sua casa. Agora, Então, é uma questão de se organizar, né? Uma outra coisa, não sei até se o Lino tem mais alguma coisa ainda sobre a reciclagem. Esse grupo, porque eu sempre digo, se você não quiser resolver algo com rapidez, coloca numa mesa 30 pessoas, 20 pessoas para discutir. Cada um com uma ideia e a coisa vai longe e, lamentavelmente, não se resolve. E o problema é complicado, sem dúvida. Mas há um prazo, deram um prazo? Sim. Não, sim. Né, tá bem encaminhado já. Eu creio que o grupo vai até apresentar alguma proposta, né? E a gente fazer análise conjunta, sem problema nenhum. A gente renovou agora por 6 meses, mais 6 meses, né? Eu tinha proposto até por 1 ano, porque eu imaginava que não conseguisse chegar. Agora, para a gente propor, tem que ser em cima de números, tem que ser em cima de dados, tem que ser em cima de material recolhido na rua, de informações recolhidas na rua, para que a gente possa. O que a gente fez é a parte técnica, porque não sou eu que acompanho, existe os fiscais de campo, fiscais de contrato, enfim, existe toda essa. E os funcionários, às vezes, passam algumas situações que a gente fala, poxa, espera um pouquinho, nós precisamos melhorar, precisamos avançar. É muito tranquilo, e ao mesmo tempo eu gostaria de resolver. Existe um custo? Vai existir um custo. Agora, vou ser bem sincero, às vezes o custo que a gente vai estar pagando, tenha certeza, é muito menor do que você ter uma epidemia de dengue, você vê lixo perto da sua casa, porque a gente, às vezes, não tem esse problema perto da casa da gente, mas tem gente, se você pegar o relato das pessoas, eles ficam enojados, porque às vezes o cara não vai numa praça porque está cheio de lixo. Então, isso é qualidade de vida, isso é qualidade de saúde pública. Então, vai gastar mais? Vai gastar mais, mas também vai se organizar. Aí você vai falar assim, mas você tem certeza que vai aumentar? Eu vou ser sincero para você, eu queria que você me fizesse o contrário, exigisse o contrário, me prova que não vai aumentar. Então, existem essas discussões, né? Mas agora, tem que tentar. Nós pagamos imposto, é para isso, Jota, né? E vou ser para ter sincero, uma vida... se você falar para mim, você tem certeza? Só Deus tem. Mas eu tenho, em cima de números e dados, eu tenho a certeza que essa decisão poderia incrementar. Eu tenho essa convicção. E também, se não incrementasse, 6 meses, acabamos com tudo. Voltamos a outro modelo. Agora, tem que tentar. Alguma coisa tem que ser feita. O que não dá é para ver uma situação que você está se vendo, ela está se mostrando não tão efetiva, não do ponto de vista de separação e venda, por favor, no sentido de busca nas casas e você não fazer nada. Aí a gente está lá no poder público também. Passar os dias não adianta, você tem que propor coisas novas. Quantos informais nós tínhamos há 3, 4 anos atrás e quantos nós temos hoje? Hoje muito mais. Bom, Marcelo, falar de uma coisa que talvez você já tenha uma resposta, a questão dos semáforos na cidade e do sistema que vocês querem mudar. Bom, os semáforos hoje, Jota, como é que eu sei quando, Lino, quando é que eu sei quando um semáforo está com problema em Londrina? Quando o pessoal berra lá na Paiquerê. Quando o pessoal berra na Paiquerê. Então, você tem... aí o Zé Otávio Neto, mal Cortez, tem um problema tal. Nós temos uma resposta até certo ponto rápida, só que o que acontece? A gente queria, no mesmo sistema que nós temos hoje os radares, nós queríamos que os semáforos tivessem também uma central,
onde a gente, primeiro, tivesse um engenheiro de tráfego, tivesse pessoas 24 horas monitorando, desde um simples apagão, resetando, ou, se necessário, até ir até o local e fazer isso o mais rápido possível. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje os semáforos ligados a uma central, eu poderia melhorar o tempo de resposta. Vou dar um exemplo para vocês. JK com a João Cândido nessa MTU. Qual que é o fluxo maior? JK. Então, o tempo de abertura ali é maior para JK. De madrugada, se faz necessário esse tempo Claro maior? que não. Não. Eu poderia, através da central, deixar ali 10, 15 segundos para ir a coisa fluxo rápido. Aí o cidadão não precisa ficar parado. E também aquela desculpa, eu lá passo de madrugada porque eu me sinto... Gente, logicamente que há esse temor, mas também tem que tomar cuidado que se você liberar, vira um problema. Então a gente conseguiria, através disso, Jota, você está fazendo essas melhorias para o cidadão. Como também as zonas verdes, as ondas verdes. Nós temos tudo monitorado. Eu sei quanto tempo você demora na JK hoje para você atravessar os 4 quilômetros. Eu sei quantos minutos você leva. Se eu fizesse uma onda verde de fato que tivesse essa progressão por horário, eu conseguiria melhorar o fluxo. O que nós queremos é melhorar. Só que também é um mercado complicado, né? Existem mercados, existem pessoas que querem o mercado. Nós temos hoje, que não temos, vocês terem uma ideia, nós temos 6 marcas que não se conversam. De semáforos. Então, a mesma coisa que você tem na sua casa, 6 televisões. E você tem que comprar peça para 6. Como é que faz isso? Então, eu tenho que ter lá no meu estoque peça para 6 tipos de semáforo. Eu não quero isso. Para mim, não importa. Primeiro, nós não estamos comprando semáforo, nós estamos comprando um serviço, uma prestação de serviço para manutenção e fazer com que esses semáforos todos conversem com a central. Quem vai ganhar, a marca, vai depender do cidadão lá. Ele tem que ter um mínimo que nós exigimos. E que fale com a central nossa. Aí nós temos uma central, mas a central é de uma marca X. Não tem problema, você vai lá, reseta, faz o teu software lá, com que outro receba. Ou se quiser, pode doar uma para o município. Eu vou ganhar a licitação, eu quero pôr a marca do Lino. Tudo bem, bota uma central da marca do Lino. O que importa é que todos estejam devidamente ligados à central. E houve uma empresa que aliás, é até famosa por isso, né? De tentar, a todo custo, fazer com que seja, de certa forma, não beneficiada, mas, de certa forma, ela possa ter alguma vantagem. E, assim, eu sempre brinco, eu vou sair. Mas, enquanto eu estiver ali, ainda é o poder público que faz o termo de referência. E está parado no Tribunal de Contas? Tribunal de Contas. Pretendem manter o processo? Vai ser mantido. Vai ser mantido. Eu prestei as informações, vai ser igual ao radar. Uhum. Nós vamos provar que as coisas fazem do jeito certo. Se não agrada um ou outro, infelizmente, eu não estou aqui para agradar. Eu estou aqui para fazer o que é certo. Quer dizer que vocês não mudaram, não a licitação. Mas normalmente o Tribunal de Contas demora também. Demora. Mas assim, nós já apresentamos as devidas explicações. Eu estive em Curitiba, até acabei sendo atendido pelo pessoal do conselheiro, logicamente na questão técnica, né? Se fala questão técnica, em dúvida em relação a isso, falou. E outra coisa, se porventura desses 2 apontamentos foram feitos, vocês tiverem dúvida, pode me falar. Se achar que tem que mudar, não tem problema nenhum. Eu mudo, mas vou republicar e vai ser desse jeito. Agora, o que não dá é para ficar essa coisa infindável, né? Antigamente a gente tinha discussões que iam para a justiça. Agora tem o Tribunal de Contas também que também tem essa participação efetiva, que é bom também. Eu creio que seja bom. Só que, assim, nós vamos insistir na tese de que nós queremos um contrato aberto, amplo, que venha... o lixo, para vocês terem uma ideia, na última vez vieram 11 empresas. Nunca num certame de lixo teve tantas empresas interessadas. Porque o edital... não é que a gente tem que ter um mínimo técnico, mas a gente fala assim, olha, todos estão convidados a vir. E se brincar, a gente liga, aqueles que forneceram preço, você não quer vir participar? Vai ter a licitação. Nós queremos é que as pessoas participem e que vença quem tiver que vencer. Quem tiver técnica, um produto bom
que a população seja atendida da melhor forma possível e o melhor preço. E essa licitação resolve esse problema também de semáforo pedindo para o pessoal ir lá para religar o semáforo? Essa semana, acho que foi na quinta-feira que nós tivemos Isso. um volume no Jornal da Manhã incrível de problemas de semáforos desligados. Então, Jota, aí você começa a ficar com um parque semafórico antigo, velho. Nós temos semáforos manuais. Nem são digitais, são manuais. Entendi. Que tem que ser trocado. Quer dizer, com esse software, com Isso muda. Isso, tem que mudar. Logicamente, você pode pegar esses semáforos, você pode vender para cidades menores, você pode colocar, às vezes, lá na ponta, lá onde o trânsito é menor, até que se coloque o novo. Você tem como fazer isso. O que a gente quer é melhorar. E principalmente essa resposta, né? Nós temos eu até sempre brinco com o Antônio. O Antônio é um maravilhoso trabalho dele, do Eliezer, de todo o pessoal do semáforo. Só que, por exemplo, nossa equipe já está também já quase se aposentando. Essa dificuldade da aquisição das peças, que você tem que ficar fazendo um processo para comprar peças. Enfim, a gente quer modernizar, dar tempo de resposta maior. Agora, o que não dá, às vezes, a gente vê algumas críticas, Lino. Outro dia, até uma pessoa da imprensa falou, mas é só chover em Londrina, desliga o radar. Já parou para pensar que sem luz o semáforo? O semáforo não funciona, gente. Então tem que ver. E às vezes, você da central, você dando um reset, você consegue fazer ele voltar a funcionar. Se dá uma queda de energia ou uma oscilação de energia, ele tende a desligar e ligar. E fica amarelo. Se você tivesse uma central, você pode ir lá mesmo consertar e você otimiza o tempo. E se precisar, a equipe vai até o local. Então é isso que a gente quer, tempo de resposta, sábado, domingo, qualquer horário. Essa empresa ela teria que estar 24 horas à disposição para fazer todo e qualquer, inclusive fornecendo até uma bateria, que se em algum lugar a gente vê que a energia vai demorar tempo a mais, é ter uma bateria que possa manter o semáforo funcionando. Então é melhorar, modernizar. O que não dá é ter um Frankenstein. Nós temos 5 marcas, 6 marcas, que não se conversam. Não importa, uma é melhor a outra. Não estou dizendo isso. Por exemplo, 6 podem participar. Agora, o que não dá é que a gente fique nessa situação que a gente não consiga resolver, e muito menos. O pior não é não resolver. O problema é não dar satisfação para a população. O trânsito hoje mudou muito. Nós precisamos de mobilidade, nós precisamos de agilidade. E sem isso, a gente não consegue avançar. Nós temos 420 mil veículos na nossa frota. O Tribunal de Contas deu prazo para julgar, pelo menos, o processo, para dar uma definição sobre o caso? Na verdade, ali aconteceu foi diferente. Caiu para um conselheiro, ele não deu a liminar. Aí, no final de semana, um outro conselheiro acabou avocando o processo e deu uma liminar. Né? Então, nos pegou até de surpresa, mas tudo bem. Agora, porque senão tocaria Não, seria na segunda-feira, sem problema nenhum. Mas aí tá, não tem problema. Aí nós pontuamos ponto a ponto, foram 2 pontos, se não me engano 2 pontos ou 3, alguma coisa assim. Foi feita a parte técnica, toda a área técnica faz a resposta do porquê daquela exigência e cá agora para o conselheiro decidir. Entendi. E, inclusive, como foi no transporte, se tiver alguma coisa mudada, sem problema nenhum, muda e republica. Mas acho que já está nos finalmente. Já está para sair já. Bom, presidente, uma outra coisa, feiras populares. Foi aprovado na Câmara de Vereadores, né? Um novo sistema, nova modalidade de feiras, aí baseada na Associação de Moradores, a gente ficou até em alguma dúvida. Como é que a CMTU vê isso? Bom, Jota, primeiro que a organização ela vai continuar passando pela aprovação da CMTU, né? Até porque eu escutei teu comentário, então vou me valer aqui um pouquinho das suas palavras. Tá bom. A gente precisa ver onde vai ser, Claro. vai fechar uma rua, existe um trânsito, é a rua do ônibus, né? Eu até fiquei atento também ao comentário, nossa preocupação é essa. E também a gente entende, às vezes, também tomar o cuidado que, às vezes, a organização por parte da associação também não pode haver cobrança lá na ponta, enfim. Nós precisamos ajustar. Eu creio que a iniciativa é boa, Quanto mais feira, mais possibilidade do cidadão ir lá e vender seus produtos, o autônomo, ótimo. Eu também sou a favor. Por mim, teria uma feira em cada bairro. Só que a gente tem que tomar um cuidado de como isso vai se desenrolar, né? Existem associações que são muito bem organizadas. Existem associações que não são tão bem organizadas.
Existem pessoas e pessoas à Claro. frente dessas associações. O que a gente não pode é abrir uma possibilidade de coisas que não podem ser aceitas pela sociedade. Por exemplo, eu não gosto do fulano, então ele não vai poder participar da. Porque existem as rusgas lá no bairro, existem, cada um tem o seu lado, enfim. Nós temos que tomar o cuidado que esses problemas lá do bairro não se transfiram para as feiras. Hoje não é assim. Hoje qualquer um participa, nós não temos bandeira, não temos nada. Então, assim, a iniciativa é boa? Ótima. Só que nós precisamos ver a regulamentação de como fazer. A preocupação minha é a sua também. Ô Marcelo, vou aproveitar e fazer duas perguntas relacionadas ao mesmo tema. Transporte coletivo. A Grande Londrina vai ou não colocar ônibus novos, como prevê o contrato, e haverá necessidade de um novo aporte para as empresas? Primeiro que nós não fazemos aporte, né? Nós fizemos o reequilíbrio, são coisas diferentes, né? O reequilíbrio é aquilo que se apura entre o que a empresa efetivamente gastou para atender uma demanda que nós exigimos. Em relação é obrigação, é contratual. Inclusive, nós já notificamos a empresa para que ela apresente um cronograma de quando vão ser entregues os ônibus. Vai chegar uma hora, gente, nós precisamos discutir o transporte coletivo. Nós precisamos entender que as coisas mudaram, que não dá mais para que a gente aceite a prestação de serviço da forma que as pessoas entendem que deve ser feito. Tem que ser feito como o município precisa. Tem que ser feito como o cidadão tem que ser atendido. Então, nós temos que tratar o cidadão como usuário, como um pagante que tem um direito. E o município, como contratante, fazer valer o contrato. E a empresa também fazer valer seus direitos quando se discute alguma anomalia no contrato, que existe, infelizmente existe. O diesel está acima da gasolina hoje. Nunca na história do Brasil aconteceu isso. Então, houve, de fato, alguns problemas. Agora, a pandemia passou, mas a consequência ainda tem algumas consequências. Só que a gente já está equacionando, as coisas hoje já estão mais equilibradas. Agora, vamos fazer valer o contrato. O contrato tem que ser... Então, assim, a resposta que eu digo para você é o seguinte: existe um contrato, existe uma obrigação e ela tem que ser cumprida. Mas não tem prazo. Já pedimos para eles o cronograma da entrega desses 94 ônibus. São 94? 94. E agora, a questão que envolve este repasse do reequilíbrio, ou aporte, que você não gosta do termo, há previsão da necessidade ainda de um reequilíbrio, um repasse? Lino, 2020, 2021, de fato, houve essa dificuldade, as empresas tiveram essa dificuldade. Bom, com a aprovação da lei na Câmara, nós estamos equalizando o sistema. Então, agora a coisa está andando como se deve andar, né? Pra você ter uma ideia, a população de Curitiba está pagando R$6, né? E o custo da tarifa técnica deles é muito maior que a nossa. Isso porque foi aportado lá mais de 700 milhões em 2 anos. Então, assim, ninguém faz, não tem mágica nisso. Não tem mágica. Quer ônibus, mais ônibus, a gente vai ter que pagar. O ônibus é diferente do aplicativo. O aplicativo ele vai mediante demanda. O ônibus, independente se tem a demanda ou não, ele está passando. E isso é um custo. E é um custo que nós temos que ver como sociedade. Nós vamos marcar? Nós queremos? Nós vamos ter que ter ônibus todas as horas? Então, nós estamos implantando mecanismos e equipamentos, tecnologia. Hoje, a tecnologia ela vai substituir muita coisa para que a gente possa otimizar serviço. Por exemplo, daqui 6 meses, mais ou menos, Jota, você vai olhar no teu celular, você vai saber onde o ônibus está. E no ponto de ônibus vai estar avisando 401, daqui 3 minutos. Isso aí não era para já estar funcionando? Por que não está funcionando? Porque durante a pandemia nós suspendemos alguns investimentos. Não era razoável. É igual na nossa casa, né? Você está passando um momento difícil, você não vai trocar o carro. Você vai minimamente sobreviver, passar aquele momento e depois, quando as coisas se melhorarem, você vai evoluindo. O Tribunal de Contas, quando veio em Londrina, deixar bem claro isso, nós passamos para o tribunal essa situação. Falou, olha, nós estamos com dificuldade de manter o sistema. Eu vou exigir do cara? Isso não, vocês podem suspender, não deixar de exigir. São coisas diferentes. Então, eu falei assim, então suspende-se o investimento durante esse período. Mas já retornou o período e já está de novo os novos investimentos. Por isso que atrasou. Era para ter já, você tem razão. Tá. Hoje nós temos Wi-Fi nos terminais e Wi-Fi nos ônibus.
já está regularizado. Agora nós temos a implantação do ITS, que já está em treinamento, tanto as empresas quanto os nossos empregados. Eles já foram no final de semana, ficaram todos debruçados para aprenderem a mexer no sistema. Então, tudo você vai otimizando e vai melhorando. Só que, de fato, lá atrás, nós prorrogamos o tempo da frota e prorrogamos alguns investimentos porque não se fazia razoável. Nós estávamos com dificuldade de manter o sistema. Agora, como fazer a empresa ainda bancar? Não dava, nenhum município tinha condições. Naquela época, nós estávamos preocupados com as vacinas, preocupados com a saúde pública, enfim, tinha outras prioridades. Agora não. As coisas voltaram e os investimentos vão voltar também. Bom, o tempo passa muito rápido, temos alguns minutos ainda e alguns assuntos importantes. Bom, o trânsito, Zona Azul, na Ayrton Senna, está para estourar? Sim, segunda-feira a gente já vai estar lá anunciando, depois de amanhã, né? Nós vamos estar anunciando a implantação ali na Ayrton Senna. Certo, já começa a funcionar. Já começa a funcionar. Lógico que a gente vai estar fazendo um trabalho, claro, enfim, que a população, nós queremos divulgar e amplamente divulgar. E também na Duque de Caxias, depois da JK. Naquele trecho ali, que tem um trecho bem comercial ali. Quadra Tupã e tal. O que a gente quer com isso? Democratizar o espaço. Agora, o que acontece hoje, as pessoas param o carro de manhã e só saem à tarde. E às vezes você quer ir num comércio, você não consegue, no médico, você não consegue largar seu filho ali. Enfim, o que a gente quer é que haja uma movimentação, uma utilização melhor. O pessoal da Saúl Elquinde reclama, reivindica. Existe um estudo? Não, ainda não. Também existe um estudo lá. A gente sempre faz o quê? Ninguém vai lá e impõe uma situação. A gente sempre vai, conversa, vê a situação, faz um estudo também, precede um estudo, né? Para quem também não tem que prejudicar a população. Você tem que melhorar a vida da pessoa e não de prejudicar. Agora, nós não podemos também pensar num isolado em detrimento a uma sociedade. Então, o que a gente vai fazer ali? Ali na Ayrton Senna, por exemplo, você tem muito comércio, você tem clínica, você tem médico, que às vezes o cara vai fazer uma consulta, ele não consegue parar o carro. Então, assim, não dá mais para que a cidade tem que crescer, a cidade tem que se organizar. E em outros locais, inclusive a Saúl Elquinde, já é objeto de estudo. A reforma do terminal urbano, Marcelo, e também o conserto da escada rolante, mais uma vez ela está quebrada. Vamos lá. Bom, terminal, as construções não é a cargo da CMTU. Quem faz é o projeto IPU e a obras que executa, né? Nós fazemos o gerenciamento do sistema. Parece-me que no Acapulco a obra está andando, mas houve um problema. Eu assim, até peço desculpa, porque eu não sei dizer como está a obra. Seria melhor a Secretaria de Obras ou a gestão se manifestar nesse sentido. A escada, Lino, foi até objeto de fala com o prefeito Marcelo, no sentido de a gente trocar a escada. A escada é muito antiga, às vezes a gente tem problema de peça, né? É isso que eu sempre digo, né? Se tem problema de peça, de reposição, enfim. Então, o prefeito, dizer em primeira mão que o prefeito autorizou a aquisição de uma nova escada ali para o terminal central. Então, nós vamos ter uma nova escada, já está em processo, a obra já fez todo o levantamento, está mandando para a gestão, não sei se ainda foi ou não, mas vai ser adquirida uma nova quer dizer que rolante. vai ser adquirida. Sim, vai. É uma necessidade, né? São 20 anos e precisa, né? Marcelo, eu não sei, isso aí é uma política até da própria prefeitura, ambulantes no centro da cidade. Isso existe algum pensamento de tentar, não diria resolver, mas pelo menos normatizar aquilo ali? Não, nós vamos resolver. Vai? Vai resolver, vai ser resolvido. Primeiro, nós estamos com as ideias já, nós vamos chamar os atores, nós temos, primeiro, Jota, vamos entender o que é o calçadão hoje. Nós temos lá pessoas que vendem cigarro, pessoas que vendem produtos que não poderiam estar vendidos. Isso aí é uma questão de polícia civil e de uma investigação. No mínimo, crime de descaminho ou contrabando, que não fica a cargo, nós não podemos, o nosso agente que sequer tem condições de ir lá e abordar uma pessoa desse tipo. Então, nós temos que ver quais são as situações. Há também uma situação muito emblemática de um único cidadão que explora a mão de obra de várias pessoas. Se vocês pegarem lá, tem carrinhos, carriolas, e as frutas são todas pré-selecionadas. Você pode ver que é o mesmo tipo de fruta. Padrão, né? Isso. Obrigado pela palavra. Padronizado. Do mesmo fornecedor. Para mim, isso é exploração de mão de obra. A gente sabe disso. Nós vamos precisar do Ministério Público do Trabalho. É uma relação de trabalho aí. O cara está sendo explorado. Há também abusos de pessoas também que estão ali achando que em algum momento, alguns foram até oferecer lá que vai ter um novo camelódromo. Impossível.
Então eles sabem disso. Eu me reúno sempre com eles, atendo sempre eles e disse para eles: vocês vão ter que sair. Por quê? Porque não se mostra justo com o que está regular. Nós não podemos. Lógico que nós entendemos que nós passamos um problema de pandemia que muitos perderam emprego. Muitos ficaram sem atividade. E por um momento ou outro eles foram lá vender. Tudo bem, as coisas passaram, nós temos um índice de emprego positivo, né? O CAGED nosso tem se mostrado positivo. Nós temos uma Secretaria de Trabalho que hoje ela de fato trabalha e é firme, e nós temos como encaminhar. Então nós temos que falar como sociedade, né? Isso é um problema social e é um problema da sociedade. Eu não me furto das minhas obrigações, de forma alguma. A CMTU tem que ir lá, fiscalizar, retirar, vamos lá, sem problema nenhum. Só que daí, fazendo todos esses pré-requisitos, ou verificando essas situações, vai sobrar pessoas. Eu sempre olho as pessoas. Tá, nós vamos lá tirar a pessoa? Vai ter que sair. Mas eu tenho até conversei com o presidente da CIL, o Ângelo Pamplona, que é uma pessoa maravilhosa, mandar um abraço para ele aqui. Nós vamos propor que a própria CIL, através do seu comércio, oferte vagas, porque se são pessoas que gostam de comércio, eles podem trabalhar formalmente no comércio, ofertar vagas, possibilidades e oportunidades, para daí sim a gente poder fazer um processo de retirada. Então eu creio que se houver um esforço da sociedade, no sentido da gente ir lá ver que são pessoas que precisam, você consegue, é igual invasão, Jota. Você vai lá, tem 30, daí você começa, no fim sobra 5, 6 que de fato não tem para onde ir. Ali no calçadão também. Tem pessoas que estão ali por uma oportunidade também. E há pessoas que de fato precisam estar lá. Depois de feita toda essa força de segurança, todas as instituições envolvidas, nós ofertando possibilidades da pessoa sair dali por uma formalidade. Ah, mas eu não quero. Bom, é um direito seu continuar como ambulante, só que aqui não. Aí você vai fazer como todo e qualquer cidadão. Como é que o JB quer virar ambulante tem que fazer? E na CMTU, requisitar um local que ele possa ser ambulante. No calçadão nós temos uma lei que proíbe um determinado maior que 200 pessoas hoje lá. Então não pode. Então, oportunizar essas pessoas para que elas vão em feiras, elas podem ir na feira vender, elas podem ter em outro lugar, é só querer. Agora, o que não vai poder ficar na irregularidade, que acaba atrapalhando o comércio, atrapalha aquele que está regular, nós temos que mexer na ferida. E eu estou propenso, e vou fazer. Nós vamos fazer, o prefeito também é sensível a isso, nós queremos propor soluções, não é chegar lá e tirar as pessoas, não é assim que funciona. Agora, nós temos que também oportunizar eles se regularizarem e oportunizarem também aqueles que não quiserem outras opções. E o começo é para logo? Já. Já? Já. Então, terminamos o nosso Pai Querer Rádio Opinião especial de Desafio hoje lançado, com, né? com essa informação. Hoje, dia 22 de abril, está aí a palavra do presidente. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Tinha muita coisa aqui, você sabe disso, para a gente falar, mas voltaremos e a gente está junto, claro, cobrando, reclamando, não é? Às vezes criticando, mas evidentemente sabendo que vocês estão lá. E o importante é isso, tentar resolver os problemas que são muitos da cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado Lino mais uma vez, obrigado JB. É um desafio, a CMTU sempre é um desafio, né? Você mexe com as pessoas, você mexe com a fiscalização, as pessoas não gostam às vezes de ser fiscalizadas, não gostam de sair às vezes da sua zona de conforto, mas se a gente quer uma cidade organizada, uma cidade que prospere, a gente tem que mexer. Esse problema do calçadão é um problema que a gente vai ter que enfrentar, como a gente enfrentou o problema do lixo, enfrentou tantas outras coisas, né? Nos criticaram tanto do radar. Há ainda aqueles que criticam, mas nós caímos de 90 mortes por ano para 52. Há que se comemorar? Não. Nós temos 52 famílias enlutadas. Inclusive, ontem o governo do estado nomeou, para você ter uma ideia, como é que Londrina às vezes tem o seu destaque, né? A gente não reconhece, mas o governo do estado fez um decreto e nomeou 3 cidades para gerir um grupo, que é o Visão Zero, né? Que eles têm a questão do trânsito. Londrina é uma das contempladas, Curitiba, Londrina e Cascavel, que são as que têm um modelo melhor, ou mais avançado de trânsito,
com seus problemas. Gente, longe de pregar a perfeição, mas com seus problemas nós somos contemplados. Estive em Curitiba ontem. Então, assim, o que a gente tem que fazer para se organizar, a gente acaba mexendo na vida das pessoas. E há aqueles que não entendem, aqueles que criticam. Mas quem ocupa um cargo público tem que estar aberto a isso. Agora, a crítica é boa. Desde que não seja pessoalizada, seja uma crítica em relação ao serviço, ao trabalho, sem problema nenhum, gente. A gente aprende com crítica. A crítica, ela cresce, a discussão cresce. Quando eu falei do Ministério Público, é ótimo. Porque a gente está discutindo um problema que até então ficava só no nosso mundo. Nós passamos a trazer a discussão para a rádio, para o Ministério Público, para a sociedade, e longe de ter razão. Nós queremos é que a coisa aconteça. Então, pode confiar, gente. Tudo que a gente faz com crítica, a gente tenta acertar. É a cidade que eu nasci, moro e pretendo ficar. Então, eu quero que seja o melhor. Obrigado, Marcelo. E é só para aproveitar, acrescente aí no centro a Praça Marechal Floriano Peixoto. A nossa Praça da Bandeira, que merece algo melhor. Lino Ramos, valeu. Valeu, JB. Um abraço a todos e um bom final de semana. Bom, lembrando que o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial, ele é reprisado no final do dia, não é? Normalmente 18 horas, mas hoje não. Nós vamos ter o futebol hoje, logo depois do Campeonato Brasileiro, jogo às 18 horas, logo depois, 20h15 mais ou menos, vamos reprisar na Pai Querer 91,7. Agora, no YouTube, não é? Pai Querer 91,7, a qualquer momento você pode assistir esse e os outros programas estão todos lá, todos com som e imagem. Também a História de Londrina, esses programetes sensacionais que o William tem feito, apresentado em vários horários da Pai Querer, também no YouTube, no Pai Querer 91,7, é só entrar que os programas estão lá. Muito obrigado aqui ao Samuel, a equipe do Marcão Careca, o Luciano Magalhães na técnica, o Thiago Sadal na central e o Wanderson Queiroz na nossa supervisão técnica. Vem aí o nosso bate-bola, amanhã tem Tubarão jogando lá em Chapecó e a gente volta, se Deus quiser, no Jornal da Manhã da próxima segunda-feira. Um abraço.